sejam todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje eu quero trazer para vocês, gente, algumas projeções para o terceiro trimestre de 2022 no quesito PIB, e não somente para esse trimestre que já está em vias de ser divulgado agora nos próximos dias, mas também para o final de 2022 e também para o ano que vem, porque muita coisa pode mudar. Então me acompanhe até o final do vídeo, já deixem um like de vocês, inscrevam-se aqui no canal do Trademap caso vocês sejam novos, por aqui, e também deem uma olhadinha nos links que eu tô deixando na descrição, porque tá rolando Black Friday e vocês podem aproveitar todos os combos e assinaturas do Trademap com aquele descontinho que eu sei que vocês gostam. Bom, pessoal, vamos começar o nosso vídeo então trazendo alguns números importantes para depois trazer algumas reflexões. E aqui cabe ressaltar que esses números, gente, eu não tirei do além. Eu acabei pesquisando tanto em algumas projeções da FGV como da OCDE, também do Boletim Focus, que acaba reunindo os dados das principais instituições, as projeções das principais instituições, e também acabei dando uma olhada em algumas análises individuais, como do Itaú, por exemplo, Então, eu sei que, por exemplo, o Focus, ele muitas vezes parece que ele erra bastante, mas porque muitas vezes começa do ano de uma maneira, com algumas projeções das instituições, e lá no final do ano, muitas vezes isso muda e tá muito diferente, mas até mesmo por isso que eles fazem essa divulgação semanal. Toda segunda-feira saem esses dados e eles vão atualizando com os riscos, o que eles estão enxergando do mercado como um todo, e não é diferente, Dessa vez nós tivemos então divulgação do Focus e nós temos algumas projeções agora para o terceiro trimestre de 2022, que é o seguinte, No primeiro e no segundo trimestre, nós tivemos um crescimento. No acumulado até então, nós temos um crescimento do PIB de 2,2%. E agora, no terceiro trimestre, o esperado é que sim, nós continuemos a crescer, só que em um ritmo um pouco menor, em algo em torno de 0,4%. Isso mostra que, muito provavelmente, nesse segundo semestre, como já era algo previsto, isso já estava em algumas outras análises, ainda no início do ano, o segundo semestre ele poderia sim ser mais fraco. Inclusive, a expectativa é de que no quarto trimestre de 2022 também tem um crescimento, mas muito pequenininho, de 0,1%, fechando então o ano com algo entre 2,7% e 2,8% de crescimento no PIB. E o porquê que isso está acontecendo nesse momento, gente? O primeiro ponto eu acho que é justamente toda essa situação mundo que a gente vive, mas também porque muitas vezes quando a gente eleva as taxas de juros, nós temos um delay ali, muitas vezes de 8 meses a um ano, para ver o efeito real na economia. E como nós aumentamos a nossa taxa de juros rapidamente do ano passado para cá, então esse delay parece que a gente está começando a sentir na nossa economia real com essa desaceleração, porque o preço do dinheiro acaba ficando mais caro. Então, para empresas, para as pessoas se financiarem, tomarem crédito, fazer novos investimentos, seja para ampliar alguma produção ou gerar mais empregos, qualquer coisa nesse sentido, quando nós temos uma taxa de juros de 2 dígitos, que é muito alta, então todo mundo começa a colocar na balança para entender se agora efetivamente seria o melhor momento de fazer qualquer investimento ou tomar qualquer risco com um prêmio de risco, que é essa nossa taxa de juros tão alta. A mesma coisa para as pessoas, Poxa, você talvez estava pensando em comprar algum imóvel, financiar algum imóvel, e aí você avalia que agora a sua taxa efetiva, por conta dessa taxa de juros mais elevada, realmente ficou muito caro, e aí talvez alguns tomem a decisão de esperar um pouco, empurrar um pouco mais com a barriga essa decisão, para ver se a gente tem alguma queda aí nessas taxas de juros. Então, por conta disso, que como tudo é interligado, nós vemos sim uma desaceleração na economia. E ainda que a gente veja esse crescimento, por exemplo, no terceiro tri e também no quarto tri, vale ressaltar que a expectativa é que o agro continue puxando essa alta e esse crescimento, mas, em compensação, a parte de indústria e construção civil dê aquela amornada e aquela puxada para baixo, justamente por conta desses fatores que eu trouxe para vocês. Então, basicamente, agora para o terceiro trimestre e para o final de 2022, são essas as expectativas. E para 2023, gente, sim, nós devemos e podemos ver um crescimento, pelo menos isso dentro da previsão, Quando a gente fala, por exemplo, do Boletim Focus, eles estão prevendo, pelo menos até o último relatório dessa segunda, que em 2023 a gente deve crescer aí algo em torno de 0,7%,
Quando a gente fala da OCDE, né, eles estão estimando um crescimento de 1,2%, então eles estão um pouco mais otimistas do que o que saiu no Boletim Focus, mas ainda assim ambos os crescimentos, né, se eles acontecerem, eles estarão abaixo da média de crescimento mundial esperada para o ano que vem, que é de 2,2%. E os fatores como um todo, gente, eu acho que seguirá sendo principalmente essa questão da taxa de juros, mas também o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, as taxas de juros, como nós temos ainda muitas incertezas do próximo mandato, né, do próximo presidente aqui no Brasil, então tem muitas incertezas, inclusive orçamentárias e fiscais. E por conta disso, o mercado ele está precificando uma taxa de juros um pouco maior e pode ser sim que o Banco Central, que é independente hoje, ele ainda mantém essa taxa de 2 dígitos em níveis ainda um pouco elevados para o ano que vem. E essa taxa ficando por mais tempo, né, elevada, isso continua a desestimular aí a economia, né, porque o preço do dinheiro tá caro, mas não fica somente por aí. Nós também temos que olhar a questão das commodities e o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, nós estamos vendo que todo mundo está sofrendo com essa questão da inflação alta, não somente aqui, mas também Estados Unidos, Europa, até mesmo Japão, né, e outros países da Ásia. E o que acontece é o seguinte, a expectativa é que para o ano que vem, sim, a gente possa ver uma recessão nos Estados Unidos. Nós não sabemos o tamanho dessa recessão ou até mesmo por quanto tempo. A mesma coisa para a Europa e tudo isso pode sim acabar afetando nós aqui no Brasil, porque sim, né, gente, nós exportamos muitas commodities, nós importamos também, né, várias matérias-primas, então assim, a economia como um todo é muito difícil que você veja o restante do mundo talvez pedalando ali um pouco e a gente não pedalar junto, né, então as coisas elas realmente estão interligadas. E aí a mesma coisa também a gente começa a olhar para a China, porque a China, ela já tem falado, né, sobre essa possibilidade de continuar crescendo, mas crescer menos, né, um ritmo menor do que ela estava crescendo nos últimos anos. E isso, por consequência, acaba impactando também o preço das commodities, né? Porque se você tem uma demanda menor, não somente pela China, mas também por outros países, como eu trouxe para vocês, então o preço das commodities pode acabar caindo e aí, consequentemente, como nós aqui, né, principalmente quando a gente fala da nossa bolsa de valores, que ela é muito comoditizada, boa parte do nosso índice, né, são de empresas que dependem de commodities, então, consequentemente, a gente pode ver um certo impacto em cima disso. Mas, basicamente, essas são algumas projeções que estão sendo feitas hoje para o ano que vem. E é óbvio que podem acontecer algumas coisas aí no meio do caminho e mudar esse cenário, mas trabalhando com as cartas que hoje as instituições, como eu trouxe para vocês, né, desde Itaú, FGV, OCDE e Boletim Focus, etc e tal, com essas cartas que hoje nós temos na mesa, essas são as expectativas que até então nós temos para até o final desse ano e para o final do ano de 2023, beleza? Então, basicamente, eram essas as informações que eu queria compartilhar com vocês hoje, até mesmo trazer um pouquinho para vocês dessa questão dos setores que podem puxar um pouco mais, aqueles que podem dar uma mornada, porque até mesmo isso pode acabar tendo impacto na nossa bolsa de valores, e aí você já sabe mais ou menos o que esperar de algumas empresas que talvez você possa estar investindo, beleza? Bom, pessoal, era isso, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal do Trade Map.